Fala, pimpolhas e pimpolhas do sétimo ano. Como é que vocês estão, queridos? Estão bem? Estão aguentando firme no batente, firme na quarentena? Então, ótimo, tudo suave. A gente vai fazer a nossa atividade avaliativa, vai estar tranquilo, vai estar suave. Aí eu preparei uma aula para vocês verem, né? E vocês verem aí sobre o segundo capítulo, as histórias das artes. A gente vai estudar aí sobre os grandes projetos arquitetônicos de teatro no país, sobre a dança, sobre o movimento na tela, que é o cinema mudo no início aí, e a gente também vai ver sobre o samba, sobre essa criação maravilhosa que é o samba, tá certo? Então, respira, papel e caneta se precisar, pega o módulo para acompanhar, e aí vocês vão aprender tudo direitinho para a gente fazer a nossa avaliação, tá? Vamos lá? Histórias das artes? Então vamos lá, meu povo. Aqui nessa aula, a gente vai observar como foram feitos e pensados os prédios dos primeiros teatros no país. O estilo da arquitetura, meu povo, influencia no estilo do espetáculo que um teatro ele vai exibir? Quais são os tipos de arte que são apresentados em um teatro? Ah, meu filho, é muita coisa, mas a gente vai ver agoríssimo. Neologismo, viu? Eu que inventei a palavra. Mas vamos lá. Grandes teatros brasileiros é o nosso próximo tema, dentro aí das histórias das artes. No Brasil, né, o teatro, como a gente conhece hoje, começa a surgir onde? Oficialmente em meados do século XIX. Aí a gente vai ter elementos cênicos, representações e apresentações que estavam presentes nas culturas de diversos povos indígenas antes da chegada dos europeus. Então, também durante a colonização, exercícios teatrais eram utilizados como formas de ensinar, né, catequizar os índios. Os jesuítas vieram e eles ensinavam a religião em forma de teatro, né, de forma rústica, de forma amadora. Então essas experiências eram simples, mas essas experiências, digamos que iniciaram e ajudaram a alavancar aí o teatro brasileiro, tá? Então, meu povo, me diga aí, vocês já foram em algum teatro na vida de vocês? Nem no Teatro de Ana Canoa, ali em Santo Amaro? Não foi, não? E no Teatro Castro Alves, em Salvador? E já foi no Teatro das Laranjeiras, em Cruz das Almas? Não foi, não? Ah, mas no Cine Teatro Cacheirano você já foi, não já? Tomara que sim. Mas a gente tem também outro espaço que serve como teatro, né? Utilizado como teatro, que é o auditório do CAU aí, auditório da UFRB aqui em Cachoeira, que também serve de teatro. Mas vocês já foram em outros espaços culturais que não é um teatro? Então, já olharam como são diferentes a estrutura arquitetônica do lugar, né? Outros espaços culturais que tem, a gente tem ali o Espaço Cultural Hansa, que não é um teatro. A gente tem outros espaços culturais aqui dentro de Cachoeira, tá certo? Como o Mulequetu, não é o teatro, mas também é um espaço cultural. Então, eu estou perguntando para que vocês identifiquem as diferenças arquitetônicas dessas construções, tá certo? Então, a gente começa estudando os estilos e as fundações desses prédios teatrais. Esses prédios teatrais eles começaram a ser edificados no Brasil a partir do século XVIII. A gente vai ter a Casa da Ópera de Vila Rica, né, que vai ser a primeira construção desse tipo de teatro em toda a América do Sul, né? E a gente traz quatro estilos arquitetônicos que vai ser predominante nesses prédios, que vai ser o estilo luso-brasileiro, o estilo neoclássico, o estilo eclético e teatro jardins. Então a gente traz todos esses estilos aí para que vocês vejam. E se bem que todos esses estilos vai derivar lá do teatro grego, mas a gente vai ver isso aí mais à frente. A gente começa com o estilo luso brasileiro. E aí eu trouxe para vocês a imagem aí da Casa da Ópera de Vila Rica, tá certo? Que fica em Minas Gerais. Ela foi fundada em 1770, tá? Se chama Teatro Municipal de Ouro Preto. A arquitetura ela vai misturar elementos neoclássico, barrocos, medievais. É uma mistura, né? O barroco é aquela questão mais exagerada, essas cores aí meio amarelada com vermelhada faz parte do barroco. O neoclássico, que é o estilo arquitetônico, e a fachada, né, é simples, mas o interior é bem rico, como vocês estão vendo aí.
e é tombado pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e esse representa o estilo luso brasileiro, tá? O próximo estilo que a gente vai ver é o estilo neoclássico. Você vê que parece um círculo no meio aí, tá vendo? As laterais formam um círculo aí. Eu trouxe para vocês a foto do Teatro Santa Isabel, que fica em Pernambuco, inaugurado aí no meado do século XIX. Foi também tombado pelo IPHAN 100 anos depois da sua existência, né? A inauguração dele vai homenagear a princesa Isabel, é por isso que o nome é Teatro Santa Isabel, né? E aí, desde a fundação dele, ele vai receber espetáculos de balé, dramas, concertos, óperas, comédias, solenidades. E esse prédio também vai ser a sede da Orquestra Sinfônica do Recife. Então, a Orquestra Sinfônica do Recife tem aí o Teatro Santa Isabel como a sua sede. A gente vai ter também, no estilo neoclássico, o Teatro Arthur Azevedo, né, que fica no Maranhão, que é do início do século XIX. Ele foi o quarto teatro a ser construído na cidade, né, mas tipo, nenhum tinha o seu tamanho, né, o seu requinte, o seu conforto. Estamos falando do Teatro Arthur Azevedo. E ele é o único exemplar do estilo neoclássico na capital maranhense. Tem outro teatro neoclássico também, né, do final do século XIX, que é o Teatro Amazonas. Onde é que fica? Onde é que fica? Na cidade de Manaus, né? E aí o avanço econômico da região durante o ciclo da borracha vai favorecer essa construção aí desse teatro. Vai ser feito para todo tipo de espetáculo, né? E também é um museu, né? Vai ter um acervo artístico aí e toda a sua história dentro das paredes desse Teatro Amazonas. Então, todos esses três teatros que eu trouxe para vocês vai representar esse estilo neoclássico. O próximo estilo que a gente vê é o estilo eclético. O estilo eclético, eu trouxe para vocês aí a foto do Teatro Municipal de São Paulo, né? Podia ter trazido também o Municipal do Rio de Janeiro, né? Ou o teatro diversos outros teatros aí que a gente podia trazer aqui, mas a gente não pode trazer tudo para não enxertar o slide de foto, né? Mas o Teatro Municipal de São Paulo, o ciclo do café, ele vai permitir esse crescimento urbano, onde esses cafeicultores aí no início do século XX vai propiciar a construção do Teatro Municipal de São Paulo. Essa construção ela vai ser inspirada na Ópera de Paris, mas ela vai ter elementos do estilo renascentista e do estilo barroco. E vai possuir orquestra, balé, coral, escola de música, dança, teatro, recebe espetáculos mundiais de diversos portes. Afinal, é o Teatro Municipal de São Paulo, né, gente? Olha o tamanho desse teatro. O do Rio de Janeiro, né? O do Rio de Janeiro, ele vai ser um projeto que ele vai ganhar força por causa de Arthur Azevedo, né? Ele vai ser erguido no início do século XX e vai ter capacidade aí para 1.730 espectadores. O FRB tem menos de 300. E vai ser um destaque aí da região central do Rio de Janeiro. Um outro exemplo que eu trago para vocês é o Teatro Jardim, né? Que é o Teatro José de Alencar. Ele vai ser construído aí no início do século XX, vai ser feito, né, com uma estrutura de metal e um jardim ao redor amplo, ou seja, para manter o ambiente arejado, que esse estilo aí de teatro jardim foi muito bem aproveitado na região do Nordeste por causa da quentura em si. Então, essa questão do jardim para trazer um clima mais fresco, né? Aí rodeado por árvores. E esse Teatro José de Alencar, que fica no Ceará, em Fortaleza, ele vai passar por uma grande reforma e vai ser trocada toda a estrutura em metal dele, né, nessa reforma aí em 1974. E os jardins eles vão ter o quê? Um paisagismo feito por Burle Marx. Vai ser bem aí interessante. Então a gente vai voltar para fazer uma recapitulada, né, para falar das características de cada estilo aí de construção, tá certo?
O estilo luso brasileiro, tá? Ele foi inspirado nos teatros barrocos italianos. Os lugares da plateia aí é segmentado de acordo a uma ordem social. Os melhores eram os mais caros. As orquestras ficam no mesmo nível da plateia, né? Aí atrapalha a visão de palco do público que ocupava esse espaço. Havia muita preocupação com a acústica e o exterior dos prédios eram simples, mas o interior vai ser ricamente aí ornamentado, um estilo de casas de ópera, tá? O estilo neoclássico que eu já trouxe, que eu mostrei só as fotos a vocês, mas agora eu vou falar que esse teatro ele vai ter um estilo baseado, eles vão ter um estilo baseado em modelo francês, modelo italiano também, vão acompanhar a mudança de uma estrutura social, porque os teatros eles vão ficar maiores, mais confortáveis de forma geral, vai haver uma preocupação em construir ambientes luxuosos nesse período, né, do início desse teatro, começam -se a oferecer terraços e outros espaços para o público durante o intervalo. Os construtores do estilo vai buscar lugares vazios na cidade com espaço para poder destacar em si a construção exterior do prédio também. O estilo eclético, né, que é esse estilo aí que vai se assemelhar à estrutura da Ópera de Paris, né, que vai inspirar esse estilo, vai ver uma intenção de manifestar luxo, de manifestar poder e haja luxo, viu? É um estilo de modernidade, né? Os prédios eles têm que estar bem posicionados nesse espaço da cidade aí, né, que é um espaço urbano. Internamente são melhorados ainda mais as percepções de acústica, a percepção visual. Em alguns desses prédios vai haver um espaço para orquestra separado, resolvendo essa questão da visão aí do palco do estilo luso brasileiro lá, que atrapalha a visão do povo com a apresentação. E é o primeiro estilo de teatro planejado já com a iluminação elétrica. E o Teatro Jardim, né, que eu trouxe de representação para vocês, o José de Alencar, eles vão começar a serem feitos no início do século XX, né? Vão sofrer influência de diversos estilos e essa denominação dele vai ser dada porque uma empresa escocesa chamada McFarlane que construía essas estruturas metálicas que traz essa denominação de Teatro Jardim. Né? A ideia era ter um espaço arejado, um espaço amplo, em especial para temperaturas quentes como a temperatura daqui do Nordeste. Né? Os prédios eles têm varandas, tem muitos pátios dentro do teatro, né? Ao redor. Há dois teatros do estilo no país, que é o Teatro José de Alencar, que fica em Fortaleza, Ceará, e o Teatro Alberto Maranhão, que fica em Natal, no Rio Grande do Norte. Olha o nome do teatro, Alberto Maranhão, mas fica em Natal, no Rio Grande do Norte, tá? E como a gente pode ver, os prédios teatrais, eles não apresentam somente peças teatrais, né? Vai trazer a dança também. Então, os estilos artísticos, eles não são uma manifestação fixa. Vai ocorrer diversas formas nas variadas linguagens. Então, os estilos neoclássicos, eclético, luso-brasileiro, né? Eram estilos arquitetônicos e vai estar presente na história aí dos teatros do Brasil. Então, um teatro neoclássico, a gente viu, então a gente também pode ver um balé neoclássico, né? Vamos fazer essa associação aí. Então, um estilo de uma obra diz respeito que às suas características, reunida por movimentos, por semelhanças, ou mesmo pelo tempo. Então, as ideias e formas que influenciaram a arquitetura dos prédios teatrais pertenciam ao momento de suas construções, o que é bem diferente dos espetáculos das mais diferentes linguagens que eles receberam e que abrigaram até os dias atuais. Então, o estilo é uma forma de organizar as obras de arte, agrupando-as por semelhanças visuais ou pelas ideias ou pelo tempo. Então, é uma convenção criada por uma sociedade que se formava em torno do ano de 1500, que é o período do Renascimento, tá certo? Hoje, é comum dizermos que uma pessoa tem um estilo quando ela se veste bem. Pô, fulano tem estilo, não é assim que a gente fala? Então, é uma pessoa o quê? Fashion. Não faz sentido que os profissionais da moda que criam roupas, né, e as próximas tendências sejam chamados de estilistas? Pois é, porque o estilo das roupas influenciou e caracteriza também a história da dança. Ô, gente, a roupa
caracteriza a história da dança? Filho, parece que a história da técnica da dança vai estar totalmente ligada aí à história do vestuário. Na corte de Luís XIV, as mulheres usavam aquelas roupas longas, pesadas, que vão ocultar o quê? As pernas e os pés. Com esses trajes, meu filho, não vai ter uma possibilidade de virtuosismo. Podiam se executar figuras geométricas, mas era impossível um movimento de dança vertical, porque é muito pesado, né? Aquelas roupas. Então não havia como fugir aos eternos conjuntos das pavanas, né? Que é aquela dança lenta, ou do minueto, que é a dança de origem francesa. Então sempre ficava na pavana, no minueto, na pavana, no minueto. Então a história, né, do desenvolvimento vertical da dança aí vai se resumir o quê? Na busca de uma forma de sair do chão. Tira o pé do chão. Não é assim não, meu filho. É só ganhar um espaço, aqueles pulos, sabe? Para sair do chão. Nos balés desse período, por exemplo, quando havia necessidade de dar a impressão de um voo, imagine que era preciso recorrer a um artifício mecânico que ia elevar o que? Os bailarinos do solo. Era uma maquinaria que substituía o esforço físico. Imagine hoje, né? Se precisasse de uma máquina para levantar o povo. Então, a gente vai ter aí a primeira estrela da dança, né? Que é Mariane de Cupes de Camargo, né? Em 1721, ela vai provocar um escândalo porque ela mandou subir sua saia. Imagine, a saia cobriu o pé, viu? A saia do vestido. Mandou subir algumas polegadas para permitir que visse o pé dela. O pé foi um escândalo, meu filho. E aí a gente vai ter o pintor que vai retratar essa obra aí. A gente vai trazer a foto para vocês mais à frente. Mas a gente viu aí sobre os estilos da dança, tá? Os tipos de saltos na dança. Os saltos na dança eles são movimentos em que o corpo se ergue do chão por algum tempo sem se apoiar em nada ou ninguém. Então o salto ele pode ocorrer no mesmo lugar ou ele pode ocorrer com movimento. E se ocorre com movimento, ele vai utilizar eixos horizontal ou eixos diagonais, tá? Eles podem ser leves ou fortes no mesmo pé ou com dois pés. Pode ser rápido, pode ser lento, pode ser curto, pode ser alto. O bailarino ele ainda pode girar o próprio eixo ou girar e se movimentar horizontalmente, tá certo? Então, tudo isso aí são vertentes que derivam de um salto, tá certo? E os eixos de direção. Os eixos de direção, ele pode ser vertical, né, para cima, ou para o lado horizontal, ou diagonal. O diagonal também pode ser chamado de transversal, certo? Na dança, a verticalidade, ela é expressada o quê? No salto, que é um movimento que vai o quê? Erguer o dançarino. No exemplo que eu dei de Mariane de Copes de Camargo, né, era apenas alguns centímetros que tirou da saia para possibilitar aí um novo movimento que foi um salto que mostrasse o pé, imagine. Mas nos balé, nas companhias de dança, né, tanto moderna quanto contemporâneo, o figurino é variado, né? Existem vários tipos possíveis. Porque o figurino ele é feito para o quê? Para possibilitar movimentos corporais, explorar os efeitos que gera, né? Transmitir as ideias. Então, a roupa importa bastante nesse sentido aí, tá? Agora a gente vai para o movimento nas telas, que é o cinema mudo. Na dança, no teatro, nas artes visuais, o eixo diagonal ele geralmente vai se relacionar ao movimento. Então, nos dá uma sensação de dinamismo, né? Mesmo em uma pintura que de fato não se move, existe essa sensação aí de dinamismo quando há uma sensação de movimento. No cinema, a projeção de fotografias em sequência é chamada de fotogramas. E aí é mostrado em certa velocidade. E quando é mostrada em determinada velocidade, vai propiciar um fenômeno óptico, né, que vai produzir a ilusão de movimento. Você vai estar pensando que aquela imagem vai estar, ou que aquela cena vai estar acontecendo, que é um movimento, mas na verdade vai ser várias imagens passando rapidamente de forma repetida, né? Esse fenômeno vai se chamar persistência da visão, que é quando a imagem ela permanece durante um curto espaço de tempo na nossa retina. E aí,
diante de uma sequência de imagens, né, em determinada velocidade, a gente vai ter a impressão de que elas estão o quê? Se movendo e tornando-se animadas, né? Uma animação. E aí a gente vai ter os primeiros que criaram aí as máquinas que possibilitou, né, essa animação aí. Primeiro a gente vai ter Auguste e Louis Lumière, que são os irmãos Lumière, que eles vão ficar conhecidos como os pais do cinema, né? Já tinha fotografia na época, né? Uns ateliês que exibiam as imagens em projeção, mas eles aí foram responsáveis pelo cinematógrafo, né? Foi criado, na verdade, por Léon Boully, mas esse Léon Boully trabalhava para os irmãos Lumière, então foi os irmãos Lumière que patenteou a invenção do cinematógrafo, né? Aí a primeira sessão do cinematógrafo existiam apenas 33 espectadores e as exibições ela tinha cerca de 20 minutos e ia apresentar o quê? Uma coletânea de pequenos filmes. E um dos mais conhecidos mostrava a chegada de um trem na estação em Marsella, os passageiros desembarcando e depois se apressando diante de sua partida. Imagine, 20 minutos, mas que era a primeira vez que era exibido aí essa sequência de imagens que dava a aparência de um filme, né? Não existia o filme naquela época. E aí, aos poucos, o cinematógrafo foi fazendo muito sucesso. Aí eles viajaram para a Europa. E aí muitas pessoas se admiraram e se espantaram, né, com o realismo do que aquela projeção podia fazer. E aí eles vão aumentar a sua estrutura, vai enviar uma equipe para os Estados Unidos. Só que aí, apesar deles terem sido os primeiros a exibir um filme, né, a gente vai ter a invenção do cinetoscópio, que vai permitir a projeção de imagens em sequência também, que foi inventado por quem? Por Thomas Edison. E aí, nesse sentido, vai haver aí uma disputa sobre quem inventou o cinema. Quem seria o pai do cinema? Os irmãos Lumière ou Thomas Edison, né? Aí a diferença é que o cinematógrafo podia ser visto por várias pessoas porque é uma projeção. E já o cinetoscópio, não. Só uma pessoa podia ver por vez, imagine. Toque os tambores, meu filho, porque a gente vai falar agora de samba. O samba ele é um elemento muito presente, genuinamente, na nossa vida, porque ele é o quê? Brasileiro. Então, vai ser um estilo brasileiro, legitimamente brasileiro, porque vai ser formado aqui, só que ele vai ser formado com as heranças, tanto indígena, quanto africana, quanto europeia, tá certo? O registro da primeira menção do nome samba vai ser meados do século XIX, né? E até então, todos os ritmos tocados nas comunidades afrodescendentes aí, em festejos ou encontros informais, eram de batuques, certo? A gente tem os batuques. E aí essa palavra era comum entre os primeiros viajantes estrangeiros nos períodos coloniais. Um dos vários ritmos que vão influenciar aí a formação do samba é o lundu, né? Na época em que ele foi criado, foi também comparado ao machixe, comparado ao tango. O lundu ele vai ser trazido ao país pelos africanos, né? Que é do povo banto, habitantes aí da região de Angola, do Congo. E no século XIX, o ritmo passou a ser chamado de lundu canção. Ele era tocado nos salões do Império, nos bares populares, não importa onde ele era tocado, meu filho. O lundu canção ele vai ser o primeiro ritmo a ser gravado aqui no Brasil, né? Então, o samba, na verdade, ele vai se originar principalmente aqui na região do Recôncavo, né, na Bahia, só que com essa questão da migração de negros dentro do Brasil, aí foi para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro a gente vai ter lá a Tia Ciata com samba, né? Hoje a gente vai ter o samba de break, bossa nova, partido alto, o samba canção, o samba enredo da escola de samba aí, o samba reggae, o samba de roda, olha Dona Dalva aí, o samba rock e o pagode, né? Que é um samba também, um estilo de samba, tá? Foi A gente rapidinho, tá vendo? conclui A gente já aqui. concluiu e agora vocês vão fazer a atividade avaliativa de vocês. Qualquer dúvida que tiver, volta a aula toda de novo, pega o módulo, dá aquela olhadinha e aí vocês vão conseguir responder todas as suas questões. Professor, posso fazer de lápis? Não, responder de caneta, viu, bonitos? Porque, ó, não vou enxergar
Se for botar de lápis, porque vai tirar foto, vai escanear. Usa o scannerzinho, um aplicativo, baixa no Play Store se não tiver o scanner, tá certo? E aí vocês faz o escaneamento da imagem, se for na folha de caderno, e aí envia para o e-mail, tá certo? Ah, professor, eu quero imprimir o meu. Imprima, meu filho, eu vou discutir com você, não. Ah, caneta rosa, laranja, não, azul ou preta, para de agonia comigo, tá certo? Então, beijos, e semana que vem a gente começa a segunda unidade, tá?